Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as recentes declarações do general Roland Walker, o novo chefe do exército britânico, que disse que o seu país e a Europa como um todo precisam estar prontos para a guerra em 3 anos, e de como os países europeus estão se preparando para isso. Nesta terça-feira, 23 de julho, o general Roland Walker, o novo chefe do exército britânico, disse que a Inglaterra está enfrentando uma grande ameaça que se estende também a toda a Europa, uma ameaça que, para o general Walker, é representada pela Rússia. O novo chefe do exército britânico disse que, pela análise do conflito na Ucrânia, as forças armadas russas estão sofrendo um desgaste muito profundo, que afetará a capacidade operacional da Rússia por muitos anos. Mas destacou que, se Putin vencer a guerra, os recursos que obterá da Ucrânia, tanto em matérias-primas como em mão de obra e soldados, poderá ser o suficiente para reconstruir uma parte daquilo que perdeu na guerra, com o general Walker prevendo que em 3, no máximo 4 anos, após um cenário de vitória russa na Ucrânia, Putin voltará a ter meios suficientes para se vingar da Europa e de todo o apoio que muitos países europeus deram à Ucrânia. O general britânico também citou a formação de um eixo anti-europeu e anti-ocidental formado por Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, referindo o pacto de segurança que Putin assinou com Kim Jong-un, visto por muitos como uma autêntica aliança militar, e o esforço do Irã em obter armas nucleares, prometendo mergulhar o Oriente Médio em ainda mais conflitos e tensões. Para o general Walker, uma Rússia, mesmo enfraquecida após tantos anos de guerra, obterá, desse eixo de países, os meios para aquilo que o oficial britânico chamou de vingança russa contra a Europa. Mas o que efetivamente a Inglaterra e a Europa estão fazendo para enfrentar essa ameaça? Segundo o oficial britânico, a única forma de enfrentar essa ameaça é através da ampliação e modernização das forças europeias. As forças armadas britânicas, que há algumas décadas eram das maiores e mais modernas do mundo, continuam sendo muito modernas e profissionais, mas, em termos numéricos, representam apenas uma pequena fração daquilo que foram um dia. No total, divididos entre os seus 3 ramos, os britânicos mantêm uma força de menos de 140 mil militares, com o exército contando com apenas 75 mil efetivos e uma força voluntária de reserva de pouco mais de 25 mil soldados. Quando comparamos esses números com as forças que russos e ucranianos estão operando no campo de batalha, números que rondam a volta do 1,2 milhão de soldados, vemos o quanto os britânicos estão defasados em termos numéricos. Na Marinha acontece exatamente o mesmo com a Royal Navy, que há apenas um século era a maior e mais poderosa marinha de guerra do mundo, operando neste momento apenas 6 destroyers, exatamente o mesmo número de novos destroyers que a China lança ao mar anualmente. Essa redução nos meios britânicos é um processo que começou nos anos 90, após a queda da União Soviética. Com o fim da ameaça soviética, os sucessivos governos britânicos encontraram forte resistência para a manutenção de grandes forças armadas, resultando na diminuição progressiva dos meios que levou a uma situação classificada pelo general Walker de potencialmente catastrófica. Desde 2022, 31 anos após o fim da ameaça soviética, a Rússia voltou a se erguer como uma grande e poderosa ameaça para a Europa. Uma ameaça que, segundo o oficial britânico, deve ser enfrentada com mais meios capazes de dissuadir algum ataque russo no futuro. Com um investimento de 2,3% do PIB na defesa, que se traduz em 56 bilhões de libras, o equivalente a 72 bilhões de dólares, o Reino Unido tem forças, mesmo muito modernas e muito bem equipadas em todos os seus ramos. Mas, como referi no início, falta volume, mesmo em um contexto de defesa compartilhada no âmbito da OTAN, com alguns países europeus se apressando para contornar esse grande e importante aspecto negativo, com destaque para a Polônia.
Como referia em um vídeo recente aqui no canal, a Polônia tem, hoje, o maior exército europeu e o terceiro maior da OTAN, com 215 mil militares, atrás apenas dos Estados Unidos, com 1,3 milhão de soldados, e da Turquia, com 450 mil efetivos. Mas os poloneses querem mais, com um projeto do governo visando chegar a uma força total de 300 mil militares. Um número impressionante, principalmente quando vemos que em 2014, há apenas 10 anos, a Polônia tinha menos de 100 mil militares no serviço ativo. E, muito além dos números, a Polônia está investindo na modernização dos seus meios, adquirindo equipamentos, veículos e aeronaves avançadas, como o F-35, blindados e obuseiros sul-coreanos de última geração e os blindados M1A2 Abrams CEP-V3, a mais moderna versão do blindado norte-americano. A motivação dos poloneses é a mesma motivação do Reino Unido: criar forças armadas suficientemente fortes para dissuadir Vladimir Putin de atacar no futuro. Ou então, no extremo, se Putin atacar, serem capazes de se defender, contando, obviamente, com o apoio dos demais 31 membros da aliança. Na Alemanha, desde 2022 que o chanceler Olaf Scholz vem implementando medidas para combater o baixo nível de prontidão das suas forças. E no campo nuclear, franceses e ingleses, as duas potências nucleares do continente, estão investindo pesado na modernização dos seus meios de dissuasão nuclear. Durante séculos, desde o fim do Império Romano, o continente europeu é visto como um autêntico barril de pólvora, com reinos, impérios e países se digladiando ferozmente pelo controle de recursos, comércio ou, simplesmente, como resultado de desavenças históricas irreconciliáveis. Mas, graças a organizações como a OTAN e a União Europeia, essa longa fase de terríveis conflitos internos passou. E de fato, desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, que nenhum conflito foi registrado na Europa Central e Ocidental. Mas desde 2022, com a invasão russa em larga escala da Ucrânia, Putin ameaça quebrar essa tradição de paz. Uma ameaça reforçada pelo tal eixo referido pelo oficial britânico, que uniu, debaixo da mesma intenção, países que estão se mostrando profundamente hostis à Europa. Há milhares de anos que sabemos que a única forma de se evitar um conflito é através da demonstração de força. Quando um país mostra fraqueza, nações predadoras, governadas por líderes impregnados por um forte desejo expansionista, inevitavelmente tentarão explorar essa fraqueza através de ataques. Isso aconteceu na Ucrânia em 2014 e em 2022. E é isso que a Inglaterra e a Europa como um todo querem evitar que aconteça com eles no futuro.